Um filme que eu não tinha muitas expectativas, mas que me surpreendeu com uma experiência espetacular. Em um futuro distópico ou nem tanto assim, fotojornalistas tentam sobreviver no meio da guerra nos Estados Unidos, enquanto registram um conflito e pegam a estrada para entrevistar o presidente. As minhas expectativas a respeito de Guerra Civil eram equilibradas porque, por exemplo, eu não assisti os filmes anteriores do mesmo diretor, só que agora eu tenho a obrigação de assistir porque eu gostei de Guerra Civil. Por outro lado, apesar de não ter visto os filmes anteriores e de não ter visto um trailer lá muito alarmante, muito impressionante, nós temos aí nomes como Kirsten Dunst, nós temos aí como Wagner Moura, como, por exemplo, também a atriz que recentemente atuou aí como a esposa do Elvis Presley no trabalho da Sofia Coppola. Então, assim, nós temos o selo A24 também, tinha esses elementos aí que equilibravam as minhas expectativas com o filme, e eu decidi aí dar a chance de vê-lo no cinema, que comprovou que esse é um desses filmes que merecem ser vistos no cinema. Uma experiência completamente marcante, uma experiência completamente imersiva. Se tratando da história, eu tive um pouco mais de, talvez, conexão com a história, porque nós estamos acompanhando ali fotojornalistas e jornalistas em um contexto distópico de guerra civil, de guerra entre dois lados ali nos Estados Unidos. E ao invés, olha só que interessante, ao invés de nós acompanharmos os soldados, ao invés de nós acompanharmos mais diariamente, por exemplo, o presidente ou os rebeldes, como talvez um Star Wars mais pé no chão e nos Estados Unidos, nós acompanhamos as pessoas que são responsáveis por nos manter informados, as pessoas que geram as imagens, das quais ilustram para nós o terror da guerra, o terror, um dos maiores terrores que pode acometer a sociedade civil, um indivíduo que está envolvido no meio desse contexto, na verdade. Eu acho que esse filme, ele acaba sendo um contraponto muito interessante da utilização da fotografia, da mídia, não só apenas para fins de entretenimento, por exemplo, para fins de selfie, de TikTok, ou seja, de uma geração constante de dopamina e de entretenimento e de conteúdo. Eu acho que esse filme, ele é meio que um contragosto, porque ele meio que nos relembra que a utilização dessa ferramenta, de uma máquina fotográfica, de um celular, da geração de uma imagem também pode ser usada para uma conscientização muito maior, muito mais importante e até mesmo muito mais aterrorizante, nos lembrando de como o ser humano ele pode ser cruel, de como as coisas podem ser de fato muito mais terríveis, podem se assemelhar à selva, só que uma selva constituída de homens armados matando uns aos outros em nome de ideais, em nome de partidos, em nomes de patriotismo e por aí em diante. Então nós acompanhamos esses fotojornalistas assumindo um papel frio, quiçá, de estar no meio desses conflitos, no meio desses combates armados, tendo que fotografar, cara. Eu não vou esquecer de uma cena que você tem com a Kirsten Dunst, com a meio que aprendiz dela, com um cara armado, onde é meio que os primeiros passos, os primeiros contatos ali com a fotojornalista jovem, ali com essa crueldade, e ela entendendo que meio que o papel dela não é necessariamente questionar quem está fazendo a crueldade, mas registrar e mostrar para as pessoas essa crueldade sendo de fato feita, ou quão longe o ser humano ele é capaz de ir em nome de alguma coisa, ou quão violento ele pode se tornar. Então nós temos até mesmo um certo diálogo sobre como reagir a esse tipo de situação com base no que você deveria fazer por conta da sua profissão. Nós temos ali, no caso, a personagem da Kirsten Dunst, se eu não me engano se chama Lee, essa personagem que é uma personagem já calejada, ela já é uma fotojornalista de muitos e muitos anos, ela já é experiente, ela já é conhecida, e nós vemos através da personagem o quanto que ela acabou se tornando fria, ela se tornou metódica, ela se tornou matemática exata nessa profissão, mas isso não significa que isso não afetou ela. Você vê o cansaço no olhar, nas expressões dela, você vê a frieza dela sendo meio que o resultado da constância
constante visualização dessas tragédias, desses acontecimentos, dessa crueldade, ela entendendo que ela precisa se fazer forte para poder conseguir lidar com a porção de crueldade que ela precisa ver para poder registrar e revelar ao mundo. E isso acaba meio que se tornando uma meta para nossa querida aprendiz ali, que ia ver com uma heroína, que ia ver com uma inspiração. Ela que é uma pessoa ingênua, ela que é o tipo de pessoa que a própria protagonista ali também já foi. E nós vemos meio que essa dinâmica de uma pessoa mais ingênua, lidando com isso, entendendo que, bom, a profissão que ela escolheu ser não é exatamente a das mais fáceis, não é exatamente um arco-íris, enquanto que em contrapartida nós vemos aí uma protagonista já calejada, já entendendo que quando se envolve nesse tipo de situação, quando se envolve nesse tipo de contexto, bem, você precisa estar preparado com capacetes e Kevlar e uma proteção e um certo senso também de perigo, seguir à risca o que os soldados estão falando para você seguir. Mas ao mesmo tempo, o que eu acho interessante é que, apesar da ingenuidade da nossa querida Jessie, ela também é capaz de contribuir um pouco com essa dinâmica entre aprendiz e sensei, por assim dizer, trazendo um pouco aí de cor pro cinza de que se tornou o ponto de vista aí da nossa protagonista. Então foi muito legal ver isso, e eu digo que eu acabei tendo uma certa conexão porque eu vi um pouco do fotojornalismo na faculdade de jornalismo, então ver isso de uma forma mais clara, com certeza foi muito interessante, foi muito esclarecedor. Quando a gente vê, por exemplo, em portais de notícias, fotos, seja, por exemplo, de coisas que estão acontecendo na nossa cidade, seja do mundo, sejamos francos, eu acho que de vez em quando nós nos perguntamos como que a gente consegue ver tal imagem de tal ruído, de tal violência. É graças a esses profissionais que a gente às vezes nem imagina, né, o quão que precisam ser vistos. É meio que uma frieza profissional que você vê sendo equilibrada em comparação a filmes como, por exemplo, Abutre, onde você também tem um certo fotojornalismo ali no filme, só que por um caminho mais malicioso, um caminho muito mais ganancioso, capaz de quebrar as barreiras da ética, por exemplo, certo? Então, você tem esse grupo de personagens que, apesar de eles estarem envolvidos em um contexto de conflito armado, nós vemos discussões sobre se ainda resta humanidade neles, mesmo tendo que ver ali uma constante de crueldade humana. E nós temos aqui um filme que eu considero importante nos dias atuais, porque, veja, de alguma forma eles nos aproximam de ver de uma forma mais próxima, de ver de uma forma mais clara o que está acontecendo em outros países. Porque nós lemos as notícias falando a respeito dos conflitos armados entre, por exemplo, Rússia e Ucrânia, no Oriente Médio, na faixa de Gaza, só que nós não somos os soldados que estão lá envolvidos no meio dessa coisa toda. Nós apenas lemos notícias, nós ouvimos as pessoas falarem, nós vemos as fotos, mas vemos de uma forma clara como esse filme consegue demonstrar, através da sua distopia, de uma forma que traz uma imersão muito interessante. Eu acho fantástico. E apesar de eu ter falado de toda essa frieza, os personagens, na minha opinião, são cativantes. A ingenuidade da Jessie é cativante. A frieza da Lee, ela é interessante porque ela não é fria e acabou. Nós meio que vamos com o passar da história vendo o que foi causando essa frieza, o que ela já teve que ver, e mesmo que de uma forma sutil, nós vemos que ela foi sim afetada por aquilo. O personagem do Wagner Moura, por exemplo, o Joe, que, cara, ele é um personagem que tem um certo alívio cômico no meio daquele contexto inteiro, só que não é aquele alívio cômico forçado, entende? É aquele alívio cômico que você entende que é uma forma daquele personagem encarar todo o clima, toda a atmosfera de terror que os personagens estão vivenciando. Voltando, né, no caso, por que eu acho que esse filme ele acaba sendo importante? Porque, veja, falando de uma forma super superficial, generalizada, a gente tem esse poder de ver imagens na palma das nossas mãos das mais variadas formas. Nós podemos agora registrar os mais variados acontecimentos através do nosso celular hoje em dia. Só que, por exemplo, às vezes eu tenho a impressão de que a gente tem, pelo menos eu já fui assim, esse tipo de pessoa que já se extasiou de dopamina com entretenimento e conteúdo, muitas das vezes vazio e nada agregador, através do Instagram, através das redes sociais, com fotos e vídeos e conteúdos pra lá e pra cá. E isso meio que nos tira um pouco, talvez, da realidade, do que realmente importa, do que realmente tá acontecendo de importante no mundo, daquilo que a gente deveria olhar e se sensibilizar, né? Buscar se informar mais e trazer até mesmo como uma reflexão. Você vê a guerra de uma forma modernizada, de uma forma contemporânea, através
esse filme nos faz, inclusive, me fez questionar o quanto nós somos meio que abençoados, nós somos privilegiados por estarmos aqui. Nós não temos uma vida perfeita, todos nós temos problemas. Só que em comparação, por exemplo, às pessoas, as vítimas, os civis que acabam no meio de todos esses conflitos, cara, com certeza nós somos muito mais privilegiados, enquanto eles têm que lidar com uma série de traumas por causa de conflitos armados como esse, né, de tamanha escala, certo? Basta pesquisar as várias notícias que você encontra de crianças que infelizmente ficaram órfãs por terem perdido os pais por conta de um bombardeio, por conta de um tiroteio. Então, por isso que eu acho que é um filme interessante, porque ele traz esse contragosto, entendeu? Enquanto aqui nós temos, sabe, essa coisa de nos empanturrar de conteúdo vazio, vem um filme como esse, mostrando como que uma mídia como essa, né, como que a mídia fotográfica também pode ser utilizada como vetor para poder nos conscientizar de que o ser humano é capaz de fazer coisas muito ruins e que a gente deveria valorizar um pouco mais essa paz que a gente meio que tem aqui, que é o que muito provavelmente as pessoas que estão do outro lado gostariam de ter. Então, ele é um filme que provoca uma reflexão extremamente interessante, ele provoca um suspense, até mesmo um certo clima de terror em determinados momentos, extremamente apurado, on point, trazendo reflexões sobre a guerra, sobre como lidar com esse tipo de situação, ainda mais quando você tem a função, né, de assumir uma certa frieza para poder fazer o seu trabalho. De certa forma, cada um tá fazendo o seu trabalho em diferentes perspectivas, então você tem os patriotas, você tem os rebeldes, você tem o presidente, você tem esses fotógrafos, enfim, cada um ali meio defendendo o seu ponto de vista, talvez, né? Mas apesar de ter gostado muito da história, de ficar completamente imerso nela, eu vou ser franco com vocês que a única coisa que eu achei que eu queria ter visto mais é a presença do presidente dos Estados Unidos na história. Eu gostaria de ter visto mais. No trailer deu a impressão de que ele ia ter um papel um pouco mais importante, mas no filme acaba que ele aparece ali por alguns poucos momentos, e outros, assim, uma fala ou outra no rádio. Mas apesar de eu entender que o foco, ao contrário de outros filmes de guerra, é focar nos responsáveis por trazer os acontecimentos da guerra até nós, por mais que eu tenha entendido esse foco, eu confesso que poderia ter dado um pouquinho mais de atenção no presidente. Eu gostaria, porque o ator é excelente. Seria muito bom ver um pouco mais ali da perspectiva do próprio presidente em si, da mesma forma que nós vemos os diálogos ali do jornalista a respeito do presidente, nós vamos descobrindo também um pouco do que pode ter resultado nesse clima hostil ali no país, nessa distopia. Eu gostaria de ter visto mais. Quando ele apareceu, eu falava assim, tipo, poxa, mas só agora ele apareceu? Meio que isso, entendeu? Eu confesso que eu gostaria de ter visto mais, mas definitivamente a história é uma história que me causou reflexão e me trouxe a uma imersão marcante. Definitivamente é um filme que eu reassistiria no cinema. É um filme que eu acho que traz uma reflexão importante também, seja de uma forma individual, seja de uma forma mais social até mesmo. Entende ainda mais no contexto de agora. E é incrível, né, que com o passar dos anos, a expectativa é que a gente não veria mais notícias envolvendo esse tipo de conflito. Mas ainda assim nós vemos, o que é uma tristeza. Airstrikes against American citizens. É complicado, porque aqui só tem pérola, só tem diamante, só tem rubi. Tá todo mundo muito bem aqui, cara. Mas eu vou dar o meu favoritismo pra Kirsten Dunst, que apesar dela ter que interpretar uma personagem que ela é fria, a sutileza, sabe, aliada com o roteiro e com a atuação dela, cara, convence, sabe, que ela é uma personagem durona, só que assim, isso é resultado do que ela teve que passar de experiência. Então você vai vendo ali meio que a vulnerabilidade da personagem, certo? Que está muito bem cavada ali, né? Dentro da frieza dela, através da atuação da Kirsten Dunst. Então, o meu destaque vai pra ela. Mas falando do Wagner Moura, que é muito bom ver um ator brasileiro em um filme importante como esse, assumindo um papel importante também, certo? Porque eu gosto muito da dinâmica dele com a personagem principal. No geral, eu gostei muito do personagem. Falando do Wagner Moura, gostei da atuação dele. Eu não esperava ter gostado tanto, inclusive. Eu não esperava que ele fosse um alívio cômico, que fosse também marcante, sabe? Eu olhei pra ele e falei, cara, mano, eu tô gostando dele. Eu tô gostando muito, sabe? Foi muito bom ver as diferentes camadas até mesmo do personagem através da atuação dele. Mas, em geral, cara, eu só tenho elogios a ser feitos a respeito da atuação. Se tratando da cinematografia, rapaz, vamos lá. Nós estamos acompanhando uma história de fotojornalistas no meio de um contexto de guerra, tirando fotos desse contexto. Nada mais justo do que fazer também com que a fotografia desse filme seja maravilhosa. E cara, nossa, cara, é fantástica, é muito bonito.
sabe? É muito bonita. Você tem uma divergência até mesmo de aplicação de cores em certos momentos ali, em algumas sequências. Então, em alguns momentos, você tem ali cores um pouco mais cinzentas, cores que destacam um pouco mais o sangue, a vibração do sangue, em comparação a outros elementos em cena. Em contrapartida, em alguns momentos mais específicos, em alguns momentos mais pacíficos, você tem uma fotografia um pouco mais vibrante, um pouco mais verde, um pouco mais colorida, trazendo pra nós aí essa sensação de paz. Sem falar que ângulos e por aí em diante, formas de filmagem que eu achei interessante. E eu vou dar destaque, inclusive, a uma coisa que eles fizeram aqui, porque veja, eles poderiam ter simplesmente feito o seguinte, então tá lá os personagens tendo que tirar foto dos conflitos, certo? Eles poderiam ter simplesmente mostrado eles tirando as fotos e tá lá acontecendo lá um clima de guerra e tal, não sei o que, né? E só depois terem mostrado as fotos em um diálogo meio corriqueiro e sem dar muita importância pra fotografia. Mas graças à edição e à montagem, cara, foi muito legal ver ali que nos momentos exatos, né, onde uma fotografia importante ia ser tirada, por exemplo, de um cara levando um tiro na cara, por exemplo, teve ali uma edição ali que meio que mostrava de uma forma estática e sem som a fotografia, dando uma imersão maior, nos fazendo, de fato, nos sentirmos ali na posição de fotógrafo, na perspectiva de fotógrafo. É sensacional. Trazer uma profundidade, trazer uma densidade maior ali para aqueles momentos, para atenção daqueles momentos, para a seriedade daqueles momentos de fato, trazendo inclusive também uma importância maior em termos de consideração, em termos de prestígio para o trabalho dessas pessoas também. Nós temos aí, galera, uma variação, sabe? Uma variação de músicas que foram escolhidas aí, seja pelo diretor, seja pela equipe em si. Parece meio que uma sátira, sabe? Meio que lembra um pouquinho, meio Pink Floyd, assim, sabe? Mas também que elas cantam uma coisa meio distópica, assim, dentro do contexto é meio distópico, sabe? Enfim, cara, as músicas escolhidas, assim, eu gostei muito delas, sabe? Ao mesmo tempo que a trilha sonora original também foi muito legal, sabe? Assim, eles souberam equilibrar muito bem, na minha opinião, a não utilização de trilha sonora, onde a única coisa que nós escutávamos era o som ambiente ou o puro silêncio possível para aumentar a tensão, para aumentar o drama, para aumentar a atmosfera aterrorizante de certos momentos que, cara, dava uma tensão desgraçada, dava um medo, dava um negócio que você fala, meu Deus do céu, tá acontecendo uma tragédia aqui e nem é exatamente um bombardeio, por exemplo. Então eles souberam equilibrar muito bem esses momentos mais silenciosos com uma trilha sonora original, com uma música ali, meio que pra dar uma equilibrada, enfim, cara, tudo em trilha sonora, eu gostei muito. Curiosidades. Ao contrário de outros filmes que não são filmados cronologicamente, Guerra Civil foi filmado cronologicamente. Segundo Wagner Moura em uma entrevista para Fandango, ao mesmo tempo que a amizade dos jornalistas ia se intensificando no decorrer da história, o mesmo ocorria com a amizade dos atores. Na sequência em que um dos amigos de Joe o encontra na estrada e troca de carro, ainda em movimento, é dito pelo diretor Alex Garland que foi uma das partes mais complicadas de filmar. Não só pela dificuldade técnica de filmar em movimento com carros, mas porque Wagner Moura contraiu Covid na época, o que fez com que um dublê o substituísse em parte das cenas, até que ele retornasse para gravar o seu ângulo na mesma sequência, o que levou tempo. Durante as preparações para os personagens, o trio Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny assistiram ao documentário Under the Wire e também ao marcante filme chamado Vá e Veja. Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. E Rockatents, que você recomenda Guerra Civil? Cara, como eu disse, é um filme que eu definitivamente assistiria no cinema, mas olha, cara, eu achei espetacular, eu gostei muito do filme, entendeu? Eu reassistiria, se é que não vou reassistir, se não no cinema, pelo menos em casa, tá certo? Ele é um filme pesado, ele não é aquela guerra gráfica, sabe, que o cara dá tiro no outro, mas você não sente aquilo, você não sente um peso emocional, um peso dramático naquilo, você fica chocado, você se sente no meio da coisa, entendeu? E isso é muito legal, isso é muito interessante, porque inspira reflexão, de fato, a respeito desse tipo de assunto, a respeito de guerra, ainda mais dentro do contexto onde nós vivemos, que infelizmente nós ainda temos relatos disso, nós ainda temos esse tipo de coisa, não aqui no Brasil, mas em outros países, mas que sim,
numa outra linha no tempo, que estaria acontecendo no Brasil, quem sabe. É por isso que a gente tem que ser grato por ver aqui nessas condições que não são perfeitas, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão lá do outro lado gostariam de estar no nosso lugar. Enfim, o filme tá recomendado, gostei muito, e o que tinha para falar sobre Guerra Civil era isso. Muito obrigado pela sua atenção, todo o seu tempo, e nos vemos no próximo vídeo, no próximo filme. Grande abraço.